Mais um podcast Atlântico Shopping, comigo Vanessa Garcia sempre, toda quarta-feira das 20 às 21 horas, trazendo sempre convidados muito especiais, empresários, empreendedores e toda a companhia de Balneário Camboriú e região para poder proporcionar o melhor para você, o melhor de variedade, o melhor de conteúdo, de informação. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, ela que é autora, empresária, empreendedora, ela que já escreveu alguns livros e veio contar um pouquinho pra gente. Seja bem-vinda, Marcela Zorzo. Não é Zorzo, é Zorzo, que nem ela fala. Marcela, muito bem-vinda ao nosso podcast. Conta, antes da gente começar a falar de revista, a falar um pouco dos livros junto com seus coautores, a gente quer saber um pouquinho da sua história, como você veio até aqui de advogada, viu, gente, pra autora de livros. Vanessa, muito obrigada pelo convite. Fui já muito bem recebida aqui no estúdio, já recebida com aguinha com gás, com um cafezinho. E fico muito feliz também dessa parceria com a Top Livros, que é um diferencial, eu acredito, da Top Livros, que é nos proporcionar estar, né, na livraria com livros lá, né? Promover eventos e também fornecendo essa oportunidade de estar aqui num podcast. Então, né, parabéns pela essa parceria. Bom, eu sou do Mato Grosso do Sul, sou nascida em Campo Grande. Meu Deus, eu morei em Campo Grande. Você tá brincando? Então você toma tereré. Eu tomo tereré. Já comeu sobá, espetinho com mandioca e shoyu. A carninha de Campo Grande, gente, é maravilhosa. Olha, chega a salivar, né? Campo Grande é uma terra muito especial. Verdade. E lá não tem praia. Então, desde muito nova, a gente sempre veio com a família para cá. E aí, depois que eu me tornei advogada, né, me formei em Curitiba, na PUC, eu falei, poxa, onde que eu poderia agora fazer uma carreira e estar bem, né? Eu brinco que eu segui a recomendação médica. Quando eu era criança, eu tenho rinite alérgica, e o médico dizia, essa menina tem que morar perto da praia. Falei, então vou ter que obedecer o médico. E vim morar aqui, né? Já estou há 9 anos. Inicialmente morei em Itapema. Agora você tá morando em Balneário. Na Praia Brava. Na Praia Brava. Mas sempre tive o vínculo aqui com Balneário. Minha filha sempre estudou aqui num colégio aqui. Então, fazia bate e volta. E aí, o trânsito começou a ficar um pouquinho pesado. E 2 anos estou morando aqui na Praia Brava. E, nossa, a cidade me abraçou muito, assim. Desde que eu cheguei aqui, sempre fui recebida de braços abertos. Você deixou sua família lá em Campo Grande e veio pra cá de Malicuia pra poder... E depois eles vieram, né? A mãe veio na pandemia, eu ia fazer uma viagem pro Japão. Teve aquele caso lá do navio que deu problema. E aí, né, por causa da Covid, e aí a mãe veio e ficou. E meu pai também tem apartamento em Itapema, volta e meia tá aqui com a esposa dele. E hoje você tá com a sua filhinha lá na Praia Brava? Eu e minha filha moramos aqui na Praia Brava, ela já também tá super bem habituada, tem um colégio que estuda desde aqui, pequena. Né, Marcela, a qualidade de vida de Santa Catarina. E sabe que eu cheguei ontem de Curitiba, de madrugada, e fui levar meu cachorrinho passear. Que lugar do Brasil a gente consegue fazer isso? Não tem. Com o celular na mão, com o iPhone na mão, levando o cachorrinho. Então, nessas horas que a gente tem que acordar e agradecer. Até vou citar o Geraldo Rufino, que é um dos coautores do livro Cash, que ele fala, né? Tem que acordar e agradecer. E pode ser até clichê, mas é verdade. A gente mora no melhor lugar do país. E com esses lançamentos imobiliários, gente, onde você vai no Brasil, você fala que mora em Balneário, as pessoas te olham, elas ficam curiosas, elas querem saber. Já é um network natural morar em Balneário. E agora vai ter o maior prédio residencial do mundo, viu, gente? Não é do Brasil, é do mundo. Muito aqui legal. Em Balneário. Nossa, então, fantástico. Realmente é uma cidade muito próspera. E a gente, né, com o podcast, eu sempre digo e repito, a gente traz, né, pessoas como a Marcela, né, para poder não só divulgar o trabalho, mas para a gente poder enxergar que aqui na nossa região tem muitas, eu digo muitos artistas, muitas pessoas que, né, colaboram com a cidade de alguma forma. Você sabe, né? Vanessa, que eu percebi uma movimentação muito grande depois que o Parque de Exposições foi aberto, a Expo Balneário Camboriú, porque muitos eventos aconteciam, por exemplo, Gramado de São Paulo, né, outros lugares de São Paulo, e muitos estão migrando para cá. Quem que não quer ir numa feira e estar em Balneário Camboriú? Exatamente. E depois disso eu tenho visto uma movimentação de empresários de São Paulo vindo para Balneário, nos buscando para estar aqui, querendo se conectar com aqui. Acho que um dos exemplos é o Wendel Carvalho, abriu uma barbearia recentemente com o Luan, que é um amigo meu. Então, assim, será que anos atrás um cara como o Wendel Carvalho, que cobre mais de 200 mil para dar uma palestra, abriria uma barbearia aqui? Então, a gente vê essa movimentação. E a gente ainda tem esse hábito, nossa, acho que o espírito vira-lata, né? Achar que onde a gente está também não é tão suficiente. A gente tem o hábito de ir para São Paulo. Mas quando a gente está lá, a gente fala que é de Balneário e as pessoas, mas eu também quero ir. Exatamente. Né? Recentemente recebi uma
uma ligação de uma pessoa que é presidente de uma associação enorme em São Paulo. Eu queria dar uma palestra em Balneário. Eu falei, nossa, lá a gente tá pronto de segunda a segunda para fazer evento. De segunda a Casa segunda. aberta. Falei, segunda a segunda nós estamos preparados, porque hoje é difícil você escolher qual evento vai, né? Eu acho que também final de semana, né? Principalmente naqueles centro-eventos ali do lado da Marginal, sempre tem evento de carro, evento, né, palestras, enfim, exposições. Quando a gente conta isso, né, em outros estados, a gente fala, não, mas como não? Balneário tem uma vida social de segunda a segunda, é incrível. É verdade. E me conta, de advogada para autor... Não, gente, tudo bem que estuda direito, né? Conhece muito bem da língua portuguesa, escreve muito, lê muito, mas como foi essa transição? Então, Vanessa, na verdade, eu busquei uma área que a gente não aprende na faculdade, nem como matéria da grade curricular, como, né, de optativa, que é a advocacia ligada à tecnologia, que é advocacia com tokenização, blockchain e DeFi, que são finanças descentralizadas. Então, eu comecei a atuar nesse meio já há alguns anos, ainda quando pouco falava, só tinha material em inglês sobre isso. E o meu escritório Lopes e Zorzo, com o meu sócio Fernando Lopes, é o escritório pioneiro no Brasil. Nós lançamos um livro, o Guia Jurídico da Tokenização, que é best-seller. E aí nós começamos a fazer um trabalho dentro do Brasil com os empresários. E trazendo esse conhecimento para os empresários, eu acabei conhecendo muitos empresários. E aí eu brinco que um bichinho me mordeu, que foi a ideia de fazer um livro de coautores. Porque como a gente estava falando aqui um pouco nos bastidores antes de começar, quanto custa hoje uma mentoria de um grande empresário? Né? Augusto Cury, Roberto Chiniachica, Paulo Vioro, o Sebas, esses grandes nomes. É um valor que vale a pena, mas quem está no CLT, né? Mas vamos lá, quem está no CLT não consegue. E tem vontade de empreender, como é que vai fazer? Ou você é empresário, está trabalhando há 15 horas por dia, você parar para fazer uma mentoria, em vez de investir na tua empresa, ter essa mentalidade de investir, é muito custoso. Então eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos reunir empresários que tenham já autoridade, talvez não sejam ainda conhecidos né, no nível nacional, mas tenham muita bagagem para assinar. Perfeito. Vamos colocar cada um em um capítulo e vamos dar um livro como se fosse uma mentoria. Então, a ideia... Por que 25 coautores? Cada livro tem 25 coautores. Isso, tu fala do coautores Os do... dois. O livro cash e o livro offline, eles têm pequenas diferenças, né? Eu já vou explicar, mas a ideia dos dois é a mesma. É juntar autores que são empresários, que estão contando suas trajetórias e vêm... E aí, o grande desafio era... não contar só a história do herói. Eu estava aqui e depois vim para cá. Não, como é que foi essa trajetória? O que deu errado? O que você fez quando deu errado? Quem que você... O que você fez quando quebrou sua empresa de milhões, exemplo? Que estratégia que você fez que deu errado? Quando deu errado, o que você fez para ter essa resiliência e continuar? Perfeito. Então, eu busquei no LivroCast, no offline, provocar os coautores. Claro que quem escreveu foi um ghostwriter, né? Essa parte não faço. A gente contrata, para quem não sabe, ghostwriter é um escritor fantasma, que ele escuta a história daquele autor. Isso é legal dizer, porque assim, uma grande vontade minha até de vir aqui é dizer, poxa, se você tem vontade de escrever um livro, muitas pessoas acham que ainda não está no momento. Ou às vezes, não tem história para contar. Não me acho merecedor ainda, ou ainda não cheguei lá para contar. Gente, escrever o teu livro, primeiro que é super legal você contribuir com a literatura no Brasil. É verdade. Né? Segundo momento que você está eternizando. E se você, de repente, chegar em outro ponto, escreve o segundo livro, depois o terceiro. E, mas eu não sei escrever, não tenho tempo para escrever. E existe um profissional que chama ghostwriter, que escuta a tua história e ele escreve para você. Então, você não está pagando para alguém escrever para você, não. É sua história, é todos os seus pensamentos, mas escrito por uma pessoa que tem um português perfeito, que sabe organizar essas histórias. Organizar até as ideias, Organizar né? as ideias e colocar isso no papel. E isso, uma maioria dos coautores fizeram ou cada coautor Teve que um ou outro coautor que gosta já de escrever e preferiu escrever, mas a grande maioria a gente utilizou do ghostwriter. Aí o livro, as diferenças, né? O livro cast é um livro de biografias, então ele é mais voltado para a história da pessoa, por mais que tenha insights, chaves poderosas que você pode usar e aplicar na sua vida, ela se baseia mais na biografia da pessoa. O livro cast a gente teve a honra, né? Até vou mostrar aqui. Pode pegar. A gente teve a honra de ter o Geraldo Rufino, que hoje, né, é uma sumidade, hoje ele palestra o Brasil todo, um cara que já quebrou 5 vezes. Tive a honra de conhecer a empresa dele em São Paulo, lá em Osasco. O Luiz Barsi, que é um empreendedor do mercado financeiro fantástico também. O Paulo Vedana, que é CEO da revista Perfil. E a gente tem aqui o pastor Eduardo, também Eduardo Reis, daqui da nossa cidade, conhecido nacionalmente. E aí os outros empresários, a maioria são locais, mas nós temos empresários também de São Paulo.
de Itapema, Blumenau. E aqui eu até trouxe esse aqui tá assinado pelo Geraldo Rufino. Esse aqui é aquele que dá para fazer, depois para quem entender, dá para fazer um NFT. Porque esse aqui é único, né? Esse aqui o Geraldo não pôde estar no lançamento, pela agenda dele, mas nós encontramos em São Paulo. Que bacana. Perdão, Marcelo. em Florianópolis, e aí ele assinou o livro. Ele já veio para cá algumas vezes, então sempre que ele está aqui a gente prestigia. Mas é difícil a agenda. E aí esse aqui, o Livrocast, a gente fez um podcast, porque, né, Livrocast, porque a gente fez um podcast com a maioria deles, e aí o Ghostwriter escutava o podcast e escrevia o livro. Né? E o offline... Qual que é o do QR Code que você falou? Vou que te dá... mostrar agora. E aí o offline, ele é os bastidores do empreendedorismo. Aí esse pega lá... Sabe, pega lá na raiz. Na ferida, assim, né? O que deu errado, o que fez, como consertou, quem que foi o seu mentor, assim, eu sempre perguntava, né, para os coautores. Esse eu fiz entrevistas por videoconferência, alguns pessoalmente, e aí eu provoquei bastante para extrair, porque a trajetória do herói, ela é muito interessante, talvez até venda mais, né? Um filme, um longa, mas quando você fala assim, olha, eu fiz tal estratégia e não deu certo, perdi dinheiro, tudo bem. Mas como é que você fez? Quem que te aconselhou? Com quem você foi conversar? Qual que foi a prática que você fez? Seja de respiração, seja buscando seu divino, seja... Qual a prática que você fez para voltar e dizer, vou continuar? Sim. Ou se você parou, por que você desistiu? Porque às vezes dentro de uma empresa você desiste de alguns projetos, não são todos os projetos que eles vão para frente. Com certeza. E o livro offline tem o prefácio do Carlos Wizard, o do livro Cast, o prefácio é o Alfredo Soares, da G4. E aqui o offline é o Carlos Wizard. Tem também nele aqui a Natália Beauty, para quem não conhece, é que faz sobrancelha de R$12 mil, mas hoje ela é Beauty Group, né? Ela tem marca de pijama. Ela lançou a divulgação dela aqui em Balneário. E é legal porque ela lançou o primeiro livro sendo no offline, e depois ela lançou o livro dela, Pijama Rosa. Legal. Então o primeiro livro, Natália, foi conosco. Tem o humorista Diogo Portugal, que depois eu quero contar essa história. O Eric Shibata, né? Que é o design da CIMED, ele que transformou a CIMED, a farmacêutica CIMED, né, no moletom amarelo, na cor amarela. Ele que faz todos os desenhos do batom Fini, que virou uma febre, né? O Carmed, a parceria da Fini com a Carmed. Daqui da cidade tem a Ju Pavan também, e empresários aqui de vários setores. E o offline, ele tem um grande diferencial, que é um QR Code. Quando isso é que é bacana. Você compra ele, ou você pode entrar diretamente no Spotify. Eu vou abrir aqui o capítulo da Joana, que é de Blumenau. Você acessa pela câmera do celular. Pela câmera do celular, ou entra no Spotify direto, e você pode escutar na voz de um locutor profissional o capítulo, a leitura. Então você está viajando na estrada, treinando. Só que mais que essa praticidade é a acessibilidade, Vanessa. Então, assim, não tenho condições de comprar o livro. E às vezes você realmente não tem condições de comprar o livro. Mas aí, se a pessoa não tiver condição de comprar o livro, como é que ela tem acesso ao QR Code? É só colocar só no Spotify. Ela colocando no Spotify offline por trás dos bastidores, ela tem capítulo por capítulo, não é o livro inteiro de uma vez, você escolhe o capítulo que você quer e você escuta um leitor lendo para você e você tem acesso gratuitamente ao livro. Perfeito. Então, depois a gente coloca aqui embaixo o link ali do Spotify. E é muito legal porque eu tenho assim no meu Instagram, Marcela Zorzo, eu que respondo todas as perguntas, eu que estou lá sempre à disposição. E eu escutei feedbacks, Vanessa, assim, trabalho com CLT e queria empreender e não tenho condições nem de comprar o livro, nem, por exemplo, fazer uma mentoria. Escutei o livro e tive ideias. Ou depoimento, tem um filho, por exemplo, com TDAH, nós estamos fazendo um tratamento e não temos recursos hoje para investir em conhecimento. Escutei o livro gratuitamente e me deu ideias. Então, você escutar isso vale tanto, sabe? É tão gratificante que você está contribuindo com a vida. Primeiro você contribui com a vida daqueles coautores, oportunizando eles, né, de fazer esse trabalho de coordenação, porque ser idealizador de um livro, na verdade, é você coordenar tudo isso. Claro que cada livro tem o meu capítulo, mas a ideia é você coordenar, porque o empresário não tem muito tempo para ligar para a editora, ligar para o ghostwriter, achar um ghostwriter também não é tão fácil assim, né? Então, e essa contribuição para o leitor, dele escutar ali. E
E muito legal, porque o empresário também tem a oportunidade, por exemplo, de agradecer alguém. No livro Cash, a gente tem o Razia. O Razia é bem conhecido. O Luiz Razia? Luiz Razia que tá no é livro. o marido da Ana, né? Sim. Ana Nasato, que estudou comigo. Que legal, E eles têm a Rock 7, que é uma produtora. Inclusive, está agora na Univale. Eles fizeram uma parceria bem bacana, oportunizando várias pessoas agora de ter estágio, aprender na aula e depois já... Imagina um estúdio dentro da faculdade. Meu, maravilhoso. Na minha época não tinha. Pois é, imagina que fantástica essa parceria. Parece que é a primeira parceria do Brasil, entre uma produtora de audiovisual com uma produtora. Que bacana. Muito legal. Inclusive, amanhã eles não vão estar no evento, porque eles vão estar assinando com a Univale. Vão estar na mesa do reitor lá, fazendo uma cerimônia intimista. Que legal. E aí o Rodrigo e o Razia estão, é um capítulo duplo, né? Um capítulo dos sócios da empresa Rock 7. Claro que conta um pouquinho da história dos dois, depois da história. E o Rodrigo, ele viajou muito quando ele era novo e tava, assim, vida de loucuragem. Isso ele conta no livro. E até que ele conheceu um mentor. E esse mentor sentou com ele, deu umas palmadas e falou, você tem que seguir tal caminho. E ele seguiu esse caminho. 25 anos depois, o Rodrigo, hoje dono da Rock 7, prosperou, né? Tem hoje, eles fizeram o longa... pirata, alguma coisa assim. Fizeram agora. Fizeram recentemente longa, aqui na região. É um curta. Código Pirata. Código Pirata. Estive lá para prestigiar. Até tava o Fábio Rabelo, tava o Magrini lá, que são os queridos. Então, eles estão fazendo, né, principalmente no automobilismo. Então, o Rodrigo, ele falou que quando ele pegou o livro, ele comprou uma passagem, ligou para o mentor dele, fazia 25 anos que ele não encontrava. E foi encontrar com ele na Itália para levar o livro. Gente, porque ele colocou no capítulo dele esse agradecimento. E chegou para o mentor dele, tá aqui o meu livro, meu primeiro livro, onde eu conto a minha história, e tá aqui meu agradecimento. Quanto isso vale, né? Isso não vale, né? Não tem preço. É imensurável, né? É imensurável. Aí a gente tem, assim, estratégias também de network, por exemplo, Claudemiro. A história do Claudemiro, eu sou suspeito porque eu sou fã. Eles eram 18 irmãos, e 8 irmãos e 10 mulheres. Os 8 irmãos dormiam fora da casa, por causa da condição financeira. Tu imagina? E hoje ela é dono de uma empresa parceira da XP, a Luri, que tem 4 escritórios no Brasil, ganhou agora entre os melhores da XP, muito bem relacionado até com o dono da XP, com o Guilherme. E o que o Claudemir tem feito? Ele mira lá um empresário, por exemplo, que ainda não investe, né, na XP, no escritório da Luri. Ele manda o livro com um bilhetinho. Gostaria de te conhecer pessoalmente, mas antes disso, gostaria que você me conhecesse. O capítulo tal, conta a minha história, e aqui fica esse presente. Que legal. E aí, se você gostar, gostaria de te conhecer pessoalmente. Não tem como uma pessoa que... Primeiro que está no empreendedorismo, não ter essa empatia. Eu acho que é natural... do ser humano ter essa resposta. Agradecer. Claro, aí ele liga, né, agradece, marca uma reunião, e ele tem colhido frutos para o trabalho dele com o livro. Que bacana. Então, você tem uma N possibilidades. Mais uma, por exemplo, a Sueli, ela lida com mulheres já há muito tempo. E ela falou, eu quero começar a ser coordenadora de livros. Eu quero também fazer esse trabalho, mas com mulheres, focado em mulheres e mais, assim, mulheres que fizeram uma trajetória mais de superação, de resiliência, que é um outro objetivo do livro. Então, para eu ter essa autoridade, eu preciso primeiro estar num livro com grandes nomes, como Geraldo Rufino, como Barça. E então, ela entrou no livro, né, criou essa autoridade, claro que com toda a bagagem dela que ela já tem, porque não se cria autoridade noite pro dia para estar num livro, não. Né? Óbvio. E aí, ela realmente fez, depois, ela lançou um livro com as mulheres de Barra Velha e fez o projeto dela. Essa parte de empreendedorismo. Ela lançou o livro com essas mulheres de Barra Velha, e ela sendo a coordenadora, ela sendo a idealizadora. Que bacana. Então, e do Diogo Portugal? O Diogo Portugal, quando eu morava em Curitiba, eu fiz faculdade de Direito lá na PUC, eu ia muito no Lala Schneider, no teatro lá, assistir o Diogo Portugal. E assim, nada contra, mas o curitibano, ele é um pouco peculiar, fechado, né? Acabava o show, todo mundo ia embora. E eu falava, poxa, eu tô aqui no show do cara. Claro que eu vou ficar até o final e aguardar ele para ver se ele vem tirar uma foto, né, conversar com ele. Então, acontecia, acabava o show dele, a maioria das pessoas ia embora e eu ficava. E ele voltava para o palco. E eu acabei conversando várias vezes com ele me convidou para vários shows, eu fui em vários shows, mas nunca criei uma amizade, até porque na época eu tinha 17, 18 anos, então a gente nem tinha essa mentalidade de fazer network, era mais de agradecer, de estar ali, de prestigiar. E eu sempre gostei muito dos shows dele.
E aí, no livro Cast, que eu conto a minha biografia, eu conto desse período que eu estava em Curitiba e trago essa mensagem de quando você é novo, tá morando fora, buscar cultura também, não só festa. Então, assim, foi uma época que eu morei sozinha em Curitiba e eu buscava programas culturais. E isso me trouxe um amadurecimento muito bom. Eu não fiquei só em Curitiba festando. Então, um dos exemplos que eu dou nessa época de Curitiba, além dos cursos, de trabalhar, foi de buscar a cultura indo em shows, por exemplo. E cito ele. Né? E aí, quando eu lancei o offline, eu falei, agora é minha oportunidade. Agora eu vou colocar ele no livro. Aí tirei uma foto do capítulo e mandei no Instagram. Não é despretensioso, porque às vezes a gente vai no podcast, não, eu fiz despretensiosa. Não, extremamente, digamos assim, interesseira no que eu tava fazendo, com foco. E aí eu mandei pra ele, e ele naturalmente falou, poxa, que legal. A hora que ele respondeu que legal, eu falei, já era. Eu falei, então, agora eu vou lançar um próximo livro. E ele, claro, né? Aí fizemos a entrevista online com ele. Depois, quando o livro foi lançado, eu levei para ele. Já teve algumas vezes aqui também. A gente sempre está prestigiando. Então, olha que interessante. Ele fez parte 15 anos, 20 anos atrás, né? De um momento. Tu vê que foi uma história, né? Um momento que você não estava nem pensando em lançar nem offline, nem livro cast, nem nada. Foi só uma coisa despretensiosa, mas que após 20 anos você teve essa conexão. E ele quer lançar um livro dele agora, talvez com Nóbrega, talvez com Danilo Gentili. Eu não sei se ele tem uma série ou um filme na Netflix ou no Prime. Acho que é na Netflix, né? Que ele tem um Diogo Portugal. Mas é o stand-up comedy dele. Sim. Não é um filme de fato, né? Mas ele tá agora com uma casa de comédia em Curitiba, The House. Já fui algumas vezes lá, fui assistir o Fausto. O Beach Tennis venceu. Fui assistir também ele. A gente volta e meia tá por lá. E ele vem aqui às vezes no Porão, né, também. E aí... Ele tá no livro, assim, é muito legal, porque você começa a ver que cresci, né? Cresci, amadureci, tô com ele. E ele era um ídolo meu, né? No setor que ele atua, não tem quem não conheça o Diogo Portugal. Ele é o precursor de tudo isso. Ele que trouxe a comédia como empreendedorismo, fez depois o evento Risorama. Então, até o pessoal brinca que tem que se aposentar, que já tá velho, mas imagina, ele é super novo. Mas todo mundo tira muita onda. E ele levou muita gente com ele também, né? Aos palcos e deu oportunidade para muita gente. E me deu essa oportunidade dos coautores de estar junto também. O Eric Chibata também foi um grande presente, porque eu já acompanhava ele quando eu trabalhava na aviação. Sempre gostei de aviação. Meu pai é piloto privado e sempre gostei. E eu sempre admirei muito o trabalho dele. E aí ele tá dentro da CIMED fazendo um trabalho... se você lê o capítulo dele, ou ouve, é muito legal. Porque quando o João Adib, que já contratava ele para fazer a parte gráfica dos aviões dele... Ele fala, vou sair da empresa que eu tô e vou abrir uma empresa. O João Adib fala pra ele, não, cara, empreender no Brasil é difícil, não é bem assim e tal. Vem trabalhar pra CIMED. Aí ele chegou lá com a Carla, que é a vice-presidente, e a Carla falou pra ele assim, olha, mas não tem uma função que vocês... Design, não existe esse. E se vir uma pandemia, você vai ser o primeiro a ir embora. Ele falou, não, tá bom. Então tá bom. E aí ele fala até no livro que ele viu pela primeira vez uma empresa grande, como a CIMED, até dono. Porque o João Adib falou, não, eu quero você aqui. E realmente ele tá fazendo um trabalho fantástico. Me recebeu lá na CIMED. Que legal. E foi muito legal, porque a Carla que mudou as cores, né, que você comentou também. Aí a Carla lançou um livro também, né, daí eu falei pra ele, tô louca pro livro dela. Daí ele pediu ela assinar, o livro me mandou o livro assinado. Então você vai vendo uma troca de carinho e de respeito por estar nesse universo da literatura. Eu até ia, né, fazer um adendo. Eu acho que não é só, Marcelo, o universo da literatura, mas eu vejo como contadores de história. Sim. Né? Eles estão aqui, eles têm uma passagem, a passagem ela é via, né, vamos colocar assim, via papel, via literário, mas é sobre eles, é sobre a vida deles, é sobre a história deles, que pode ser contada tanto escrito como, né, como pela audição. Então, o que você pensou em fazer é aquilo que você falou no começo, é trazer essa grande experiência, expertise, né? Expertise ali para as pessoas que não têm, que tenham vontade de fazer algo e que hoje não têm essa coragem, mas que pelo livro vai ser uma iniciativa muito boa para quem um dia sonhou em algo. E você sabe, Vanessa, que todos esses grandes nomes, eles têm algo em comum. Eles tiraram o ego da equação já tem um bom tempo. Porque as pessoas me perguntam assim, mas quanto que o Geraldo Rufino te cobrou para estar no livro? Quanto você está ganhando com esse livro? Porque uma palestra do Geraldo Rufino
Ou então, quanto você tá cobrando por ele estar ali dentro? Ou quanto que ele pagou assim? pra isso, Você é né? amiga dele. Como é que você abordou ele? Eu falei, olha, primeiro que eu busquei empresários que tinham uma trajetória sólida, né? E segundo que eu estudei empresários que tinham, assim, aparentemente não eram, já tinham tirado esse ego. E quando eu fui conversar com eles, veja bem, esses empresários que eu estou citando, a Natália Beauty, por exemplo, você acha que ela precisa cobrar de alguém para estar no livro? Fazer essa conta pequena, a mulher está ganhando milhões. Então, esses empresários estão já numa época de contribuir, de deixar o teu legado, de contribuir com outros empresários. E aí a gente aprende muito, porque quantas vezes a gente eu falo a gente de forma geral, alguém te convida a alguma coisa, isso é pequeno, eu não vou, isso eu não sei se eu vou nesse evento. Eu não sei se eu vou estar dentro desse livro, porque o livro nem é conhecido tanto assim. Exatamente. Né? Imagina o primeiro livro cast, o primeiro que eu fiz, né? Depois eu vou contar que a gente já tá indo pro quarto, mas o primeiro Geraldo Rufino ter topado. Aí você fala, nem me conhece, né? Claro, a gente tinha alguns amigos em comum, vai fluindo, a pessoa também sente ali que a gente tá fazendo um trabalho sério, mas são empresários que passam essa mensagem. Se eu estou num momento de vida que eu posso contribuir... Por que não, né? Por que não? E aí, acho que o maior exemplo é o livro que a gente vai lançar agora em dezembro, que chama Experts. Ai, que legal! E agora que você falou, eu falei, vou ter que contar. Vai ter que falar. Chama Experts, também na mesma linha, só que aí, como você ser um especialista na sua área. Esse é o primeiro. É o primeiro. Aí o segundo é o offline. Terceiro... Aí o terceiro é o Expert, que nós vamos lançar em dezembro. E ano que vem a gente vai lançar o Disruptivo. Certo. Vai seguir a mesmo segmento de... O livro Cash, mais focado em biografia, offline, nos bastidores do empreendedorismo. O Expert, por mais que tenha também os bastidores do empreendedorismo, é como você se tornar um especialista na sua área, qual foi o caminho que você fez. Perfeito. Então, todos os coautores são focados e nichados em alguma área. São exemplo, especialistas naquela área, Tem, por exemplo, uma arquiteta. Ela é focada em neuroarquitetura. Então, segmentado, né? Exatamente, segmentado. Perfeito. Qual foi a trajetória? O que ela teve que fazer? Quais nãos ela teve que dar para ser uma especialista? O que ela teve que abrir mão para ser uma especialista? E como se manter? Perfeito. Porque também dizer o trajetório e não contar como se manter. Né? E aí, no livro Expert está o Zico. Não acredito que você conseguiu entrevistar os Menina, e uma simplicidade, você fala, não, depois que eu entrevistei o Zico, qualquer pessoa que é minimamente arrogante, eu não quero estar nem perto. Eu nem converso. Porque depois que eu entrevistei o Zico e a simplicidade dele... Ele é um ícone. Ele não tem que não conheça, que não respeite, que não admire a história dele. Não, ele é aí tá o Zico, tá o Alexandre Lafer, que é o dono da Vitacom e da Housey, que tem feito muita diferença com aqueles prédios da Housey. Dos empreendimentos da Housey. Até que vai lançar um aqui em Camboriú, perto do Centro Eventos ali. Acho que Balneário já tem, Navegantes tem, Bombinhas já, tá uma febre. Tá o Blairo Maggi também. Então eu tenho sempre várias áreas, né? O Blairo Maggi do agronegócio. E assim, é fantástico. É você que entra em contato, que entrevista, que fala, que pede para participar, tudo é contigo. E é uma pergunta assim muito sutil. Me apresento, falo que estou lançando o livro, falo o objetivo do livro, conto que eu vou ganhar dinheiro com isso, que eu cobro dos coautores, que não são os grandes renomes, que eles me pagam um valor. Sim. É muito próximo do custo, mas eu falo, eu tenho lucro, porque eu vou organizar todo. Né? Você tem que entrar em contato e ter uma equipe de capista, diagramador, ghostwriter, a editora, a impressora, né? A impressão, a gráfica. Então, é uma série, né? O locutor. Então, você tem que coordenar tudo isso. Então, eu digo para ele, olha, eu vou ter um lucro, né? O meu nome está na capa e eu vou coordenar esses empresários. Esses empresários vão pagar para estar no livro. Eles são convidados. Você nunca vai me ver e nunca aconteceu de eu fazer uma divulgação. Quem quer estar num livro? Então, são selecionados, são pessoas indicadas, são pessoas escolhidas para estar lá. Porque hoje, ter uma pessoa que pode pagar para estar num livro tem muito. Mas qual é a história dessa pessoa? O que ela vai dizer? E ela depende do que ela vai dizer. Nós temos vários exemplos aí que estão na mídia de pessoas que são conhecidas, que têm poder, que têm dinheiro e acabam tendo uma história manchada. Então não dá pra gente nem manchar o meu nome, nem ser injustos com os outros coautores. Perfeito. E aí eles aceitam, sim, numa boa, numa tranquilidade. O do Zico foi muito legal. O Zico, a gente teve uma história antes. Que ele tem o Zico 10, que é uma escolinha, né? Ele tem 10 escolinhas, que é a Zico 10. E aí, quando ele veio para Balneário, eu fiquei sabendo que ia ter. E aí, eu fui prestigiar. E assim, tava um dia chuvoso. Meu Deus, caindo do mundo. Não tinha lugar para estacionar lá em Itajaí. Itajaí para estacionar é uma maravilha.
E aí eu cheguei encharcada, assim. E eu fui. E eu sei que o evento tava cheio, mas muita gente não foi, porque era em Itajaí, no meio da tarde, chovendo. Eu fui, conversei com ele. E aí, depois, passou um tempo, eu conheci o gerente dele e falei pro gerente dele, olha, eu tenho alguns relacionamentos com a imprensa, vamos falar da Zico 10 nessas empresas. E comecei a levar ele pra TV, pra rádio. Sim. Só indicar, assim, sem ganhar nada. Eu nem ia junto. E aí, fiquei com essa amizade. Claro. E aí, quando eu ia lançar o Expert, eu liguei pro gerente dele e falei, será que o Zico toparia? Ele falou, olha, eu vou perguntar pra ele e te retorno. Eu falei, não, eu já tenho. Aí ele mandou mensagem, tá aqui o telefone do Zico, não passa pra ninguém e você pode ligar pra ele tal dia. Aí eu liguei pra ele e falei, oi Zico. Aí eu falei, pensa comigo, Vanessa, o que eu vou falar pra um cara desse? Zico, por gentileza, eu tô lançando o livro, eu gostaria muito que o senhor participasse. Não é bem isso, assim, a minha dúvida era assim, eu vou dizer o quê? Eu sei que tem muitas mulheres que entendem de futebol, eu não entendo. Aí eu vou dizer pra ele, ficar puxando o saco dele como jogador. Eu não entendo. Qualquer comentário que ele fale, eu ia me perder todo. A tua única saída era, você pode contar a sua história? Então eu falei, não vou ficar puxando o saco, porque eu vou dizer o que pra ele? Meu pai nunca foi de futebol. Dizer, assisti com meu pai os jogos. Não assisti. E aí eu já atendi, a hora que ele atendeu o telefone, oi Zico, como é que você tá? E fui bem natural, como se fosse... Teu best friend. Meu best friend. E aí ele falou, tá bom, vamos começar. E eu entendi que ele ia aceitar ou não. E vamos começar já a contar agora. Ele foi agora, aí nisso eu tava só com o meu celular. E quando você tá numa ligação, pelo menos eu não sei fazer isso. A hora que eu tentei gravar falando, não dava. Eu abri o gravador, não dava. Eu acho que tem que compartilhar a tela, não sei. Tem um sistema do iPhone que acho que dá pra fazer. Eu tava estacionada numa clínica que eu ia pro dentista. Eu falei pra ele, eu te ligo em 2 minutos, tá bom? Saí desesperada, entrei na clínica, tinha a secretária do meu dentista. Eu falei, eu preciso do seu celular. E foi muito engraçado, porque eu fiz a entrevista com ele já na sequência. Claro que eu já tinha as perguntas preparadas, com o meu ghostwriter já tinha preparado, porque vai que... Acontece isso. Ou talvez ele ia querer saber quais iam ser as perguntas, então eu já sabia pelo menos as perguntas, eu já tinha as perguntas. E aí eu fazendo a entrevista, e ela assim... desesperada, eu ia telefone e falei, quem foi? Ela falou, meu marido é jogador de futebol, a gente ama o Zico, como assim você tava falando com o Zico? Aí eu falei, meu Deus. Aí depois eu liguei pro Ghostwriter e falei, você tem noção que a gente entrevistou o Zico? Ele falou, não. Você sabe? Não. É muito doido. É muito doido. Cara, nem eu. Olha, eu que eu adoro futebol, sou fluminense, já participei de alguns jogos ali, prestigiei, obviamente, né? Eu sempre gostaria muito de entrevistar o Zico, mas pessoalmente, né? E foi muito engraçado, porque quando o que eu faço? Eu sempre fecho os grandes nomes, fecho o prefácio e depois eu vou conversar com os empresários. Porque eu brinco assim, a pessoa pode me achar legal, ver que meu trabalho é legal, mas ela quer saber quem vai estar no livro. Essa é a pergunta de milhões. Quem vai estar no livro? E aí, o Zico, não, tá bom, mas eu falei, não, o Zico, as pessoas duvidaram, não é possível. Aí eu tinha que mandar o print da tela, de eu entrevistando com o Zico. Falei, eu mandava assim, naquela opção que você manda e já paga. A pessoa, nossa, é o Zico mesmo? Falei, é o Zico, né? Então a gente fica... a gente fica meio zonzo, né? E o Blário Maggi também foi, muito bacana. O Alexandre Lafer foi sensacional. O Alexandre Lafer, quem me oportunizou conhecer ele foi o Everton, dono da Maga Empreendimentos, ali de Navegantes. Ele tá fazendo um house lá em Navegantes. E aí o Alexandre veio pra cá pra fazer o lançamento. E o Everton me avisou. Aí eu falei, eu vou. Mas eles estão participando do Expert agora. Do Expert agora que vai ser lançado em dezembro. Então, os convites, eles sempre foram assim, muito... O Eric, e assim, sempre com verdade. Quando eu falei com o Eric, tudo pelo Instagram, tá? Tudo pelo Instagram. Oi, Eric. Que legal, né? Isso quer dizer que o Instagram tá funcionando e uma mensagem... Só que assim, o que a gente faz, às vezes? A gente manda uma mensagem, a pessoa não responde, você fala, nossa, não me respondeu. Gente, não foi na primeira. Primeiro eu dei umas curtidas, comentei... Fiz um comentário inteligente nas postagens, esperei ele, né, dar uma curtidinha no comentário. Sim. Aí preparei, falei, nossa, quem que em comum eu tenho com ele? Não tinha ninguém em comum. Aí tinha o Alfredo Soares, mas daí uma coisa que eu aprendi, eu não peço favor pra nenhum deles. Por mais que o Alfredo Soares é muito amigo do Eric Chibata, e o Alfredo Soares já tinha sido o prefácio, eu ficava pedindo favor. Esse tipo de pessoa a gente só tem que presentear, servir. Não é pra... O cara já foi prefácio no meu livro, ainda vou lá pedir contato de alguém. Então a gente tem que... Depois eu vou dar uma freada e falar no chão. Isso. Você pé no chão.
E aí eu mandei mensagem pra ele e falei exatamente a verdade dele. Ó, te acompanho desde que você tá na empresa tal, eu já acompanhei tal avião que você fez, de tal pessoa, tal. Eu admiro muito a tua história. Aí ele respondeu, eu falei, respondeu agora, Acabou, já era. Aí o lado da advogada já vem, né? E aí ele topou. E aí fazer essa pessoa topar e daí você cobrar ela para ela mandar um material tem que ser com muita calma, porque eles têm uma vida muito corrida. Porque assim, se ele falar, não vou mais, não tem muito o que você fazer, né? Então tem que ir sempre com muita gentileza, muita calma. Mas nisso um prazo para lançar o livro, todo mundo querendo saber assim. Então o que eu faço? Eu primeiro escolho, seleciono os empresários, eles entram, eu gravo o capítulo deles, eu tenho o capítulo deles em mão e aí eu vou ofertar para as pessoas. Para não correr o risco. Porque o brasileiro, às vezes, faz isso, né? Mas aí como é que você faz? Não, esse processo é padrão. Aí você grava a entrevista com eles e depois você oferta para quem? Para os empresários que me indicam. Ah, entendi. Por exemplo, eu tô conversando com você fala, meu Deus, você deve estar pensando, nossa, eu tenho uma amiga que faria muito sentido ela estar num livro desse. Todo mundo tem uma amiga, um amigo. Sempre está aí a pessoa me indica. É só por indicação, eu não faço nenhum tipo de divulgação. Tanto que fecha. O livro cash fechou em 5 dias, vagas. E o offline fechou em 40 dias, já estavam todos os coautores. Mas eu não queria correr no risco de eu, por exemplo, dizer assim, o Geraldo Rufino vai estar. De repente, o Geraldo... não tem a confirmação dele ainda. Aí ele falou que vai. Uhum. Aí eu não tenho o capítulo dele pronto e aprovado. De repente, acontece alguma coisa e ele não pode mais. Eu dizer, olha, infelizmente agora não vai. Então eu já tenho o capítulo pronto, escrito, aprovado, já tenho a foto dele, já tenho o documento assinado por ele, porque ele cede, né? Claro. Eles não recebem R$1. Cede o uso de imagem, cede também o conhecimento, o conteúdo. E aí, depois que eu tenho dos 4, 5 autores de nome, que normalmente coloco de 3 a 5 autores de nome, aí que eu vou falar com as pessoas. Entendi. Aí que você vai convidar o restante dos selecionados, né? Sim, por exemplo, o ano que vem, o disruptivo, eu gosto sempre de começar um trabalho só quando praticamente já entreguei. Então, como o expert já está praticamente terminado, eu já estou na fase de conversando com os empresários. Perfeito. Ele não está ofertado hoje, não tem ninguém no disruptivo, porque eu ainda estou. Então, eu fechei, por exemplo, com o empresário que é o Tejon, do agronegócio. E aí ele já me mandou o capítulo dele, nosso consultor já escreveu, eu estou esperando a aprovação dele. E aí, quando tiver a aprovação dele, vai para o arquivo. A hora que eu fechar as 3 a 5 pessoas, aí que eu vou começar a oferecer. Entendi. Para não correr o risco de alguém sair, aí você diz, então, né, agora a pessoa saiu. Sim, até por ser advogada, né? Você estoura o champanhe quando o contrato está assinado, aí a pessoa fala, vou lançar um livro com o Zico daqui a pouco. Então, não vou mais. Não pode. Aí, claro que a pessoa fica chato, você fica sendo relacionado com uma coisa que... Marcela não é tão ponta firme assim. Ela falou que ia estar e não ia estar. Então, é só... o que eu não prometo de jeito nenhum é eles estarem presentes, né? No lançamento, não por exemplo, você vai lançar na Top Livros, vai estar só você. Sim, a gente já lançou o livro Cash, a gente fez um evento intimista dentro da Galeria Simões de Assis, com violino, com vinho, foi uma noite bem especial, para os coautores e familiares. Perfeito. O offline a gente fez na livraria, no shopping Balneário, já aberto ao público. E agora, Expert, ainda a gente vai estar definindo onde que vai ser. E aí, geralmente, é você que participa dos eventos, né? Sim, mas o que acontece? Esses empresários, que a gente estava falando lá de Balneário, que hoje é uma vitrine para o Brasil, acho que até para o mundo. Então, a maioria desses empresários vem. Então, acabou que praticamente todos os empresários vieram para Balneário. Aí, quando eles vêm, eu sempre pergunto, existe a possibilidade de uma meia hora você receber os coautores? E, normalmente, eles cedem essa meia hora. Perfeito. Então, a maioria dos coautores já conheceram o Alfredo Soares, já conheceram o Geraldo Rufino, o Carlos Weiser teve agora, tem umas 2 semanas aqui. Então, a maioria acaba... Eu só digo para eles, tem um pouco de paciência, né? O Zico vem agora em dezembro até... Ele vem para Zico 10, né? Todo ano ele vem para um evento de... Não sei se é encerramento, mas todo ano em dezembro o Zico tá aqui. Mas você vai fazer um pré-lançamento, então, em dezembro também pro Expert. Amanhã é uma noite de autógrafos. Como a gente já fez o lançamento, agora é mais uma movimentação para não deixar amordando, né? Perfeito. E aí é muito interessante. E aí você vai entendendo que essas pessoas, assim, como o Zico... São pessoas comuns. Só que tem história. Comuns, como todo mundo tem. E eles só querem que você seja transparente. Sem muito frufru, sem muito mimimi. Vai ser assim, vai ser assim. E é muito legal, né, Marcela? Porque, assim, todos os coautores
né, não ganham para isso, mas não ganham, financeiramente. Os coautores ganham. Todos os coautores ganham. Quando eles fecham, né, o valor, eles ganham 30 livros, que eles podem ficar com eles, ou podem vender por um preço único. Recebem também a versão e-book, que podem colocar em qualquer plataforma. 100% do lucro deles. E se eles pedirem mais, como já teve vários coautores, já pediram 200, 300 livros a mais, eles pagam um valor de custo. Eu não ganho R$1 pela impressão. Perfeito. E aí eles podem vender pelo aquele valor definido. Que daí fica 100% para eles. Mas eu acho que o que eu queria dizer com isso é que eles não estão... Não é o objetivo deles lucrar com isso. A maioria tira o valor investido em 5, 6 meses. A maioria... Só que assim, por exemplo, a Cris da Pantanal, da Imobiliária Pantanal, ela até agora é a sócia do Hard Rock, do seu Norberto, da Hard Rock, que vai ser inaugurada lá em Itapema. Ela está no nosso livro, no LivroCast. Ela mandou imprimir 100 unidades no final do ano passado, que foi ano passado o lançamento do LivroCast. Ela mandou fazer uma caixa, colocou o livro, colocou mais algumas coisas da imobiliária, uma caneca, eu acho, mais um ursinho de uma onça, que o símbolo da imobiliária é uma onça, e mandou para todos os clientes dela como presente. Então, é muito de cada um fazer o que quiser. Teve outros que colocaram, e todos eles têm a liberdade de colocar em qualquer livraria que quiser. Você pode cadastrar numa livraria, a livraria fica com percentual. E aí, cada coautor pode promover o seu marketing pessoal. Sim, a Mirone, por exemplo, ela, que está no LivroCast, ela já fez dois eventos de lançamento. O Bruno, do Offline, contratou assessoria de imprensa, contratou fotógrafo, fez um lançamento lá em Blumenau, numa livraria lá, tinha quase 400 pessoas. Eu fui até Blumenau prestigiar. Todas as vendas, 100% foi dele. Que legal. E aí o teu é a tua parte como idealizadora, mas que, né, você pode também pegar todos os livros e também fazer uso Eu fiz como todos eles podem fazer. Eu contratei uma pessoa que fez uma loja virtual, tem o meu link e eu divulgo o meu link. Mas todos eles podem fazer. O único combinado é um preço único para ficar... valor de venda, né? Valor de venda. Todos eles assinam. Perfeito. Né? E todos eles, e isso eu acho muito bacana também, todos eles são dono do capítulo. O que isso significa? Quero lançar amanhã um livro com meu nome. Ou com outra coautoria. Posso usar o mesmo capítulo? Pode usar o mesmo capítulo. Você é dono do que está escrito ali. Você é dono do teu capítulo. Perfeito. E as suas revistas? Vamos lá para elas. Essas revistas aqui foram presentes, na verdade. Essa primeira aqui, que é a revista DIF. Não sei onde está a câmera. Ali, tá aqui. ó. A revista DIF é uma revista que é de Cascavel e ela está chegando bem forte aqui em Balneário Camboriú, fazendo um trabalho bem bacana. O Lauro e o Anderson são donos. Perfeito. E eles nos presentearam com uma matéria sobre o lançamento do LivroCast. Que legal. Né? Os coautores que estavam presentes, né? O Wilton Santos, que é presidente da CDL aqui de Balneário, ele é poeta também, ele tem um livro de poesia muito bacana, ele declamou uma poesia pra gente, teve violino. E aqui os coautores... Esse foi o primeiro evento de lançamento do casting? Esse foi um evento, né, dentro da Simões de Assis, um evento mais intimista com os coautores e familiares. Então, ele nos presenteou com essa matéria aqui. E essa aqui é uma revista aqui de Balneário. Uma revista aqui de Balneário, uma revista local, Saúde Informa, que também nos presenteou com o lançamento do Offline. Foi ali no Shopping Balneário Camboriú. E nós fizemos lá também, os coautores estavam também presentes. Esse foi um evento aberto ao público. Né? E esse foi muito legal, que tinha bastante coautor de Curitiba, de Blumenau, de Brusque, de São Paulo. Vieram todos para cá. Que bacana. Tem uma foto até de todos aqui juntos. E agora, nesse mês de setembro, você vai ter também um lançamento na Top Livros, que é do... Amanhã. Na verdade. Corta, edição. Em setembro tem na Top Livros uma noite, tarde e noite, né? Das 17 às 21 para nós. Poder pro offline. Pro offline. E eu sempre falo assim, esse é um momento... Deixa eu arrumar aqui. Esse é um momento... Só que tem toque, né? Esse é um momento muito de network. Por que eu fiz? Eu fiz uma collab dos dois. Até a editora falou, Marcela, acho que collab não é muito para livro. Eu falei, não, mas vamos surfar nesse nome collab. Para eles se conhecerem e eles fazerem negócio entre si, as pessoas que vão prestigiar os coautores do LivroCast conhecerem os do offline. Perfeito. Porque assim... Mas aí você vai convidar os coautores do Cast? Dos dois. Os dois. Tanto que tem um outdoor lá no Shopping Atlântico, é a foto dos dois. A divulgação é dos dois. Que bacana. E assim, é igual você tá num clube. Clube M, BNI, LID, todos esses clubes que tem. Se você tá dentro de um clube e alguém te pedir uma indicação, você vai indicar quem tá dentro do seu clube. Se você tá dentro de um livro de coautoria e te pedem uma indicação, será que
não é mais legal você indicar alguém que já está num livro com você e gerar negócios. Quando eu convido alguém para lançar um livro, eu falo, olha, você tem que ter essa visão macro. Tem um palestrante, virou palestrante, o Alex Costa, ele está no Offline, ele é especialista em brand, né? Que é o que o Eric Chibata faz. Aí, quando ele lançou o livro, eu liguei pro Eric e falei, Eric, é possível você fazer um vídeo falando do Alex? Ele vai fazer uma palestra e ele queria que você participasse da palestra por vídeo. O Eric, claro, aí ele gravou. Aí imagina o Alex chegando num palco de um evento de comunicação, falando que ele é especialista em marketing, e o Eric falando, oi, Eric, oi, Alexandre, perdão, Alex, nós estamos no mesmo livro, parabéns aí pro seu trabalho. Puxa, é outra coisa. É outra referência, é outra autoridade. E isso não tem como você cobrar. O que eu posso colocar no preço é tantos livros, quantos capítulos, quantos caracteres, eu consigo precificar esse trabalho. Mas tudo o que você pode fazer. E aí o Alex, quando tá lá no mini currículo dele da palestra, tá lá. Autor do livro Offline, junto com Eric Chibata, Natália Beauty e Carlos Wizard. Quanto isso custa? Gente, isso é demais. Porque uma coisa, Vanessa, você fala assim, vou lançar o meu livro, da Marcela Zorzo. E aí eu chamar o Carlos Wizard para ser prefácio. Assim, muito difícil ele aceitar. Porque ele tá sendo um avalista da minha história. Ou ele você conhece muito... dando o selo dele de tudo, a credibilidade, confidencialidade, tudo. Então é difícil isso. Fora que um custo para você fazer um livro sozinho é muito maior. Né? É um investimento bem grande. E quando o Carlos Luiz é prefácio do Offline, ou o livro Cast tem o Alfredo Soares, e do Expert vai ser o Dr. Baracate, de Medicina Integrativa. Lá de São Paulo, né? São Paulo. Eles estão falando o quê? Eles estão falando que eles estão validando a literatura do empreendedorismo. Perfeito. E eu tive um grande presente esse ano, que foi ser convidada para ser imortal na Academia Nacional de Letras, na NACLA. E foi por causa dos livros. E foi muito legal, Vanessa, porque eu falava, gente, mas eu escrevo sobre empreendedorismo e sobre tokenização. E eu imagino assim, que quem é dessa comunidade imortal escreve poemas, literatura, não voltaram para o empreendedorismo. E eles me chamaram justamente por isso. Por ser de uma geração que continua com esforços, né, para continuar existindo livros físicos e falando do empreendedorismo. Que bacana. Então foi um grande presente. Isso esse ano, né? Esse ano. Foi o convite. Foi na Assembleia Legislativa de Florianópolis. Né, o meu padrinho me indicou. Claro que tem toda uma validação lá dentro, foi aprovado. E até na época não tinha ainda recebido o selo best-seller do livro Guia Jurídico da Tokenização. Depois veio o selo também do best-seller. Então, assim, eu não vejo como não conviver mais com esse meio. É um meio que você chega... Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, que eu cheguei num lugar e a pessoa disse assim, tá, mas cadê o seu crachá? Cadê sua credencial? Eu falei, isso vai ser para sempre. Você chegar com um livro, você chegar... Eternizou. Né? Não tem nem o que dizer, nem o que mostrar, né? Já está ali de fato, né? Já está ali de fato. Então, a ideia é fomentar mesmo que as pessoas continuem escrevendo. Eu falo que todo mundo tem que escrever um livro, ter um filho... E plantar uma árvore. Plantar uma árvore. Por aí. É isso aí. Gente, olha, muito legal, Marcela. Eu te agradeço muito por estar aqui com a gente, trazendo, né? Eu digo essa novidade. Tá fomentando a cultura local, porque você está promovendo artistas, promovendo, eu digo, autores. É bacana você falar isso, Vanessa, porque quando eu fui lançar, me ofereceram os livros, me ofereceram vários profissionais. A editora é de Balneário Camboriú, o ghostwriter é daqui, o capista é daqui, o diagramador é daqui. E a gráfica que vai imprimir é daqui de Santa Catarina. Então, assim, eu não busquei ninguém de fora. Para honrar quem está aqui mesmo. E realmente fomentar essa cultura da região, que é aquilo que a gente falou. Muita gente buscava isso nas grandes metrópoles e hoje a gente consegue encontrar e ter esse acesso, né, aqui para nossa região, que cada vez mais ela está prosperando. E aquela pergunta, né? Vou dar um exemplo, eu lembrei agora da Adri. A Adriane Teixeira, ela está agora até num reality show de Real Estate, que é um reality show de construção, ela é corretora. E aí ela entrou, na época, em contato comigo, a gente conversou, ela falou assim, mas por que eu sou corretora? Você acha que alguém vai comprar meu livro ou comprar um imóvel porque eu sou escritora? Eu falei, vai. Vai, porque é a tua história, né? Porque quando você chegar num cliente... Quantos corretores tem, principalmente aqui na nossa região? São Paulo também deve ter muito, até aqui tem mais de 40 mil corretores valendo um artigo. Aí você chega
e presenteia o teu cliente, ou aquela prospecção com um livro teu, com esses grandes nomes, a pessoa vai dizer, não, essa pessoa é diferenciada. Essa pessoa tem uma credibilidade. O livro traz isso, né? né? Ela investiu tempo, recursos para estar num livro. Todo mundo sabe que existe um custo. Né? Então, acho que essa pessoa é diferenciada. Se ela é diferenciada, será que ela não tem um atendimento diferenciado? Isso, e assim vai. É um plus, é a cereja do bolo, é um bônus. Né? Claro que você tem que ter todo uma performance de know-how. Né? Não adianta só ter o livro, né? Mas você tem que ter o livro, tem que ter a tua experiência, o que você vai promover com isso, o que o livro te trouxe na fase da tua vida, para você também seguir com ele. Vê aqui meu capítulo, que ele é importante, eu sou isso, isso e isso. E o livro, ele é realmente uma vitrine, né? E as pessoas, elas vão se conectar com um capítulo ou outro, né? Você vai ler, nossa, esse capítulo... Eu tenho muitos escutado esses relatos. Nossa, eu li o livro todo, mas o capítulo da pessoa, que sensacional. Dessa pessoa... Porque vai encaixando com as realidades. Tem pessoas que nasceram em famílias prósperas e tiveram muita dificuldade de manter isso. Então, tem capítulos assim. Tem pessoas que começaram de forma muito humilde e prosperaram. Tem pessoas que tiveram a família toda de CLT. E aí, a única pessoa que saiu da CLT e empreendeu, que é, por exemplo, a Paty, que faz remoção a laser. E hoje tem 3 clínicas no estado. Esses são feedbacks que eu escuto muito sobre o capítulo dela. Poxa, minha família também é toda CLT. E ela foi reprimida pela família, quando ela conta isso no livro. Claro, hoje todo mundo apoia. Então, muitas pessoas têm medo de empreender porque a família toda foi CLT. Aí você lê num livro uma pessoa que passou por essa trajetória, que está contando como foi. E não contando, assim, que foi uma maravilha. Contando as fases mesmo. As dificuldades, como é que foi, o que fez. Então, é encorajador, né, para essas pessoas que estão lendo. Então, para quem realmente ainda não conhece tanto o cash como o offline, como o expertise, o Expert é em dezembro. Que é em dezembro. E vai ser lançado um outro ano que vem. Eu gostaria muito que vocês acessassem o Instagram da Marcela, que a gente vai deixar aqui no GC. A gente também vai ter o contato, né, da Marcela aqui embaixo, para vocês também, né, ter dúvida, informação, ou até mesmo se interessar em estar participando de alguma forma, eu recebo né, muita ligação assim, e também quero escrever um livro, por exemplo, de corretores. Você me ajuda? Eu ajudo gratuitamente, dou o número dos fornecedores, explico tranquilamente, assim, algo que eu gosto muito de fazer. Quem precisar, não existe nenhuma mentoria, você não vai pagar por nada. Realmente, se você tem vontade de ser idealizador, porque isso também é um brand muito legal. Você ser o idealizador de um livro, porque às vezes você tem Esses dias me perguntaram assim, como você consegue precificar a sua rede de contatos? Né? Por exemplo, você é idealizador de um livro. Você pega a sua rede de contatos, é idealizador de um livro, vai receber... Vai ter um lucro sobre isso e você vai ter um trabalho, porque nada vem de graça, não existe atalho. E você pode ser idealizador de um livro. Mas como eu faço isso? Aí eu explico todo o processo. Tem pessoas que acham bacana. Legal. Dá trabalho. Claro que dá trabalho. Tudo dá trabalho. Claro que dá trabalho. Até plantar uma árvore dá trabalho, gente. Então, é o que eu falo, né? Se você tem um sonho, se você tem uma vontade de estar participando, ou de estar conhecendo as histórias de grandes empresários e empreendedores da região, tanto da região como nacional, né? Você tem esse acesso aí e se né, não ter essa vontade de ler página por página, não digo nem em questão financeira, mas eu digo porque tem gente que é muito... pela praticidade. Pela praticidade de estar num carro, de estar viajando. Eu vou muito para Curitiba. O offline eu já escutei umas 4 vezes, toda vez que eu vou para Curitiba. Pelo 1h15 né? você escuta. E o Instagram, né, o Marcela Zorzo, quando você entra no meu Instagram, Marcela com 2 L Zorzo, já tem ali todos os Instagrams. Cada livro tem um Instagram. E no Instagram você tem os bastidores, tem as fotos né, de todos os coautores, tem o Instagram de todos os coautores, então você pode acompanhar também. Às vezes, assim, eu vi ali no livro que tem alguém, mas não sei o nome. É só entrar no meu Instagram, tem o Instagram do livro, no Instagram do livro tem todos os participantes, com as redes sociais. Ou então, pode entrar direto pelo Spotify, que o nome do livro. No Spotify offline, por trás dos bastidores, você escuta capítulo por capítulo. E aí, tu pode selecionar, às vezes, um capítulo ou outro pelo Spotify. Sim, é separado. E aí, um locutor profissional, uma voz muito bonita, uma leitura gostosa. Um profissional daqui também. Olha só. Da Igreja Reino, inclusive. Foi uma indicação da Reino. Você escuta o capítulo, é uma leitura muito fácil, né? Porque você está ali no carro treinando. Puxa, é muito, muito bom.
Então, são as histórias, gente, do Cast do Offline, que eu quero que todos vocês, é um convite, né, para vocês estarem acompanhando essas literaturas. Se vocês quiserem também comprar o livro, tem na Top Livros do Atlântico Shopping, Sim. que vai ser lançado lá esse mês de setembro. E também pelo e-book digital. Sim, no Temos e-book também? digital também. Nos Instagrams do Livro Cast, no Livro Offline, tem um link lá, você pode comprar também a versão e-book. Então a gente está completo, gente. Não tem, né? Não tem dúvidas e não tem assim motivos para você não ter esse livro em casa. É uma escolha. Você quer. Assim, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, muitas vezes a gente escuta, mas não tinha como acessar. Agora tem. Nós temos, inclusive, gratuitamente esse acesso. Então, a decisão é da gente de consumir um conteúdo ou não. Isso aí. Marcela, muito obrigada, tá? O podcast foi maravilhoso, o teu bate-papo. Sempre seja muito bem-vinda para estar trazendo aqui novidades pra gente. E, obviamente, no teu lançamento de dezembro, eu quero que você esteja aqui um pouquinho antes pra gente também falar do Expertise, né? Quem sabe a gente não traz o Zico. Meu Deus. Aí a gente bomba esse podcast. Aí a gente viraliza esse negócio aqui. Quem sabe, né? Muito obrigada, meu amor. Gente, é o podcast Atlântico Shopping, sempre trazendo isso daí. Pessoas especiais colaborando com realmente a cultura local daqui da nossa região de Balneário Camboriú. Então, eu espero vocês na próxima semana, que a gente vai trazer também mais entrevistados. Muito obrigada e até lá. Isso aí, show! Top! Muito bom.